O tema da palavra de hoje, que eu queria falar com vocês, é saindo do vermelho. É um tema bem comum hoje em dia, que tem a ver com o quê? Quando você pensa em saindo do vermelho. Saindo das contas, saindo de alguma dívida que você contraiu. E eu queria ilustrar isso em uma história. Vamos imaginar que você está com o seu aplicativo do Nubank. Quem já tem conta no Nubank? Cartão de crédito. Aí você abre o teu aplicativo do Nubank, lá você vai consultar o teu cartão de crédito. Da hora que você abre o cartão de crédito, você vê lá nada mais, nada menos que 18 mil reais em dívida no cartão de crédito. É forte. O banco está faceiro com 18 mil reais, né, de dívida. E aí se passou os anos, se passou os tempos, aquela dívida foi ficando. Aí os juros, claro, juros contra, né, nunca a favor. Os juros ali aumentando a dívida do cartão. Essa dívida foi para mais de 400 mil reais no cartão de crédito. Desesperador. Imagina, você abre o seu cartão de crédito ali, você vê mais de 400 mil reais de dívida. Desesperador. E aí você ali ganhando um salário de R$ 1.200 por mês, batalhando ali para pagar aluguel e carro ainda com R$ 1.200 por mês, querendo casar, né? Querendo casar com R$ 1.200 por mês. E aí você tem que pagar esse cartão de crédito e fala, cara, o que eu vou fazer, cara? Uma situação horrível, você fica envergonhado porque você não tem crédito na praça, você não consegue dormir direito, você fica preocupado com a conta, é muita dívida. Só que de repente você recebe aquela notificação lá na barra de notificação, Pix recebido. Quem gosta de receber um Pix? É muito massa. É massa receber um Pix, né, cara? Olha pro teu irmão e fala para ele, cara, que massa receber um Pix, você podia fazer um Pix para mim, né? E esse Pix está no nome de JC. E deu mais de R$ 1 milhão de Pix. Amém? Aí a primeira coisa que você faz, cara, eu vou pegar e vou pagar meu cartão de crédito, estou devendo muito do cartão de crédito, você vai correr para o cartão de crédito. A hora que você chega no cartão de crédito, pagar a tua dívida do cartão de crédito também. Então você está com a tua fatura paga e você está com dinheiro na conta. Será que você pode receber isso nessa noite? É uma história bem simples e fictícia, não aconteceu, Alexandre. Mas, de forma muito mais simples, retrata aquilo que Jesus fez por nós. Jesus fez algo muito mais glorioso, Jesus fez algo muito mais grandioso. Mas Ele pegou uma dívida impagável que a gente tinha, e Ele sanou essa dívida nossa com Deus. E Ele nos fez rico, a Bíblia fala que Ele se assentou nos lugares altos, e Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, além de nós termos a dívida paga com Deus, agora nós somos ricos em Cristo. Será que você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Nós chamamos Jesus. Isso está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí. 2 Coríntios 5, 18. A Bíblia fala assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus. Todas as coisas provêm de Deus. Toda a obra redentora de Cristo, a glória de Deus, a glória dele. Ele deve ser glorificado por todas as coisas. E o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Deus, Ele fez uma aliança com o homem. Deus fez uma aliança com Abraão. E Deus fez uma aliança específica com a nação de Israel. Deus fez uma aliança com Israel. E a aliança era essa, que eles seriam um reino de sacerdotes. Eles seriam uma nação santa, e eles deveriam representar o caráter de Deus para as nações, porque naquele tempo existiam muitas nações perversas, que tinham idolatria, que tinham deuses pagãos, que sacrificavam crianças, coisas horríveis, e Deus tinha levantado a nação de Israel para ser um modelo, para ser um espelho para as nações, com base naquilo que Israel praticava. As nações olhariam para aquilo e falavam, não, existe um Deus misericordioso, existe um Deus que é diferente, existe um Deus que é justo. E Deus fez uma aliança com Israel. Isso está lá em Êxodo capítulo 19. Por quê? Porque Deus, desde o princípio, Deus quer se relacionar com o homem. Desde o começo de todas as coisas,
desde lá do jardim do Éden, Deus descia no jardim para se relacionar com o homem, para conversar com o homem, para ter esse momento com o homem. E nesse anseio de Deus, nesse amor de Deus de se relacionar com o homem, agora Deus faz uma aliança com Israel. Só que o problema de Deus querer se relacionar com o homem, vamos imaginar assim, Deus é como se fosse o sol. O sol, ele é algo bom, ele é algo muito bom. Ele é algo que dá vida, ele é algo que traz vitaminas, ele é algo que, se a gente se expor a ele de forma dosada, de forma certa, essa exposição ao sol faz bem. A gente tem várias coisas, tem muita gente que precisa pegar um solzinho, né? Que vem o sol sobre Curitiba aí, tem uns pacotes de leite aí, está precisando de um sol aí. O sol faz muito bem para a nossa saúde. Só que também, o sol, de forma demasiada, ele faz mal. O sol, quando você vai na praia, lá no braço protetor solar, fica se expondo ao sol ali, você fica torrado. Tem gente aí que tem 18 anos, tem cara de 30, porque fica pegando sol aí e zoou tudo a pele. Porque a exposição ao sol faz mal. Não que o sol seja mal, mas a exposição errada ao sol faz mal. E o Deus santo, o Deus perfeito, o Deus que não tem pecado nenhum, com o homem pecador, com o homem cheio de falhas. Como é que essa relação ia dar certo? Como é que Deus faria para esse negócio dar certo? Deus estabelece para Israel leis específicas com relação ao pecado, na qual essas leis seriam uma proteção para o homem se expor a Deus, porque Deus queria caminhar entre o seu povo. Deus queria caminhar entre a nação. Deus falou que Ele mandaria um anjo. Não, vou mandar um anjo para proteger vocês, para livrar vocês. E Moisés falou, não, se o Senhor não vir com a gente, nem faça a gente sair dessa terra. Então Deus falou, beleza, eu vou com vocês. Só que existiam leis específicas para proteger o homem dessa exposição a Deus. E, em resumo, tem um livro de Levíticos inteiro para você ler aí. Quem quiser ler o livro de Levíticos, fica à vontade, muito massa, gente. Pode ler lá que vocês vão comer muito da palavra de Deus. E a dinâmica, basicamente, bem resumidamente, era essa. Se o homem pecasse, existia uma lei lá. Se o homem pecasse, ele tinha que avaliar nele, cara, eu pequei, tal pecado, a lei diz que tal pecado, isso, beleza. Ele teria que pegar um sacrifício por aquele pecado, ele teria que ir até o sacerdote, aí o sacerdote, ele via o cara com o sacrifício pelo pecado, ele oferecia primeiro, o sacerdote, sacrifício por si mesmo, e pela oferta do cara que trouxe. É a oferta que o cara trouxe, ele fazia um meio campo, ele era um intermediário entre o homem e Deus recebia esse sacrifício, ou não. Tem casos de pessoa que ofereceu o sacrifício para Deus e foi morto, porque o sacrifício não foi feito da forma que Deus tinha pedido. Mas por que leis tão severas? Por que leis tão severas? Para que exatamente aquilo, criasse um ambiente seguro, para que Deus, o Santo, pudesse caminhar entre o seu povo, pudesse conversar entre o povo, pudesse ter essa exposição segura ao Deus Santo. E era tão sério isso, cara, que eu estava lendo a Bíblia. Eu tenho uns textos engraçados da Bíblia, quem quiser me procurar depois para conversar sobre, eu tenho vários textos assim que é bem engraçado. E tem um que lá em Deuteronômio 23, do 12 ao 14, era muito sério essa exposição a Deus. O povo, se o cara quisesse aliviar o ventre, é o que a Bíblia fala, né? Se o cara quisesse aliviar o ventre, ele não podia fazer no arraial ali, aonde que estava o povo de Israel. Ele tinha que sair do arraial para um lugar especificado. Ele andava como se fosse com um pedacinho de pau, ele cavava no chão, aliviava o ventre, cobria, aí ele voltava. Está lá em Deuteronômio 23, do 12 a 14. Por quê? Porque o Senhor caminhava no meio do arraial, o Senhor realmente estava presente, então não podia ter nenhum tipo de impureza, nenhum tipo de pecado. Só que, infelizmente, a nação de Israel, com todas essas purificações, com todas essas leis, Israel, com o decorrer do tempo, eles não transmitiram isso para os seus filhos, não transmitiram isso para os seus descendentes. Se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, se levantou uma geração que se pôs de joelhos a ídolos que Deus tinha proibido que eles se pusessem de joelho, e a nação infelizmente caiu. A geração infelizmente caiu. Os juízes de Israel foram presos na Babilônia, ficaram um tempo na Babilônia, e quando eles retornaram para a terra já não era a mesma coisa, já estava tudo diferente. Mas e aí, gente? A dívida continua. Assim como o homem pecou no Éden, agora nós temos uma nação que pecou contra Deus, que falhou em cumprir as leis de Deus.
E o pecado está lá. A dívida está lá. A conta está no vermelho. Mais de 400 mil reais está lá. Pendurado. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Nós temos ali nessa dívida, nós temos os bancos, que deveriam ser esses intermediários, que fariam a conta chegar, o dinheiro chegar ao credor. Esse banco eu gostaria de chamar dos sacerdotes. Eles eram um banco responsável por fazer essas operações. O devedor é o homem. O homem é o devedor. Só que tem um problema com esse devedor, com o homem. Ele não se acha um devedor. O homem não acha que está devendo alguma coisa para Deus. A Bíblia fala em Romanos 3, queria que você abrisse comigo lá, Romanos 3, do 10 a 18. Olha o que a Bíblia fala. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua falam engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O apóstolo Paulo faz uma menção de Salmos, capítulo 14. Não há quem busque a Deus. O homem não busca a Deus. O homem não se sente um pecador. Inclusive, o homem já tem outros deuses. Ele não se acha um pecador porque o Deus dele já não é o Deus santo, não é o Deus verdadeiro. Ele fez deuses com base nas imagens de fundição, com base nos deuses pagãos, que Deus falou que eles não se aliançassem. Por isso que o homem não se sente devedor. Existe um ditado popular que diz assim, não sei se vocês já ouviram esse. Devo, não nego, pago se puder. É isso, né? Acho que é o ditado. Devo, não nego, pago se puder. Nesse caso não existe esse ditado para o homem, porque o homem não deve, eu não devo, então eu não vou pagar nada, porque eu não devo. O homem se sente um devedor. Hoje em dia a gente vê essa mentalidade no homem. Pessoas com moralidade própria, pessoas seguindo o seu próprio coração, sendo que a Bíblia fala em Jeremias que o coração do homem é enganoso. Os homens estão apegados ao engano. Os homens estão seguindo as próprias concupiscências do coração, se afastou de Deus. Os homens são irreconciliáveis. Eles não acham que precisam se arrepender. Se você conversar com alguém, falando sobre arrependimento, sobre, cara, você tem que deixar, você tem que se arrepender do seu mau caminho. Cara, que mau caminho? Eu sou tão bom, cara. Eu sou caridoso, eu ajudo as pessoas, eu dou sopa lá para os caras no centro, eu faço tanta coisa, dou esmola, ajudo o LBV. O cara se acha uma pessoa boa. Infelizmente, a hora que eu estava fazendo essa palavra, Deus colocou isso no meu coração. O homem tem um Deus, e esse Deus hoje em dia, ele não tem uma imagem de barro, uma imagem de ouro, uma imagem de ferro. O Deus do homem hoje em dia, ele tem um perfil na rede social. O Deus do homem hoje em dia é necessário uma câmera frontal para apontar para si mesmo. O Deus do homem é o próprio homem. Ai, meu rim. Ai, doeu agora aqui. E esses bancos? Vamos pular para o banco, vamos deixar o homem. O banco, as pessoas que deviam ser esses mediadores do pecado do povo, está lá em Malaquias, capítulo 1. Queria que você abrisse comigo lá. Se teu irmão está com a Bíblia de papel, fala para ele. Cara, duvido você achar Malaquias na Bíblia de papel. Malaquias. A gente vai ler do capítulo 1, versículo 6. Esse aqui é o sacerdote. O filho honra seu pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde que está a minha honra? E se eu sou senhora, aonde está o respeito comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Vocês dizem, que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntam, em que profanamos? Nisto vocês pensam, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazem animal cego para sacrificar, isso não é mal. E quando trazeis coxo ou enfermo, isso não é mal. Ora, apresenta-se ao seu governador dessa forma. Será que ele será favorável a você? Agora, pois, suplicam o favor de Deus, que conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor. Os caras estavam pegando animais
machucados, animais feridos e oferecendo a Deus. Olha o que a Bíblia fala lá em Isaías. Isaías capítulo 28. Isaías 28, 7 e 8. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, não podem se ter em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômito, e não há lugar sem imundícia. Os caras se deixaram levar pela bebida, deixaram se levar pela perversidade. Estão enganando o povo, estão pegando sacrifício e pegando a melhor parte para eles, oferecendo o que sobrava para Deus. Esse banco está quebrado, fuja do banco, tira o dinheiro da conta desse banco. Eles estão vivendo na imundície. E lá em Lucas capítulo 10, quando a gente vê a parábola do bom samaritano, Jesus conta que o homem, ele estava indo por um caminho, e de repente ele foi tomado por salteadores. Esses caras bateram, roubaram ele, deixaram ele a ponto de morrer, quase morto, e ficou à beira do caminho. De repente veio o sacerdote, olhou para o cara morto, passou ao largo, e foi. O levita também, passou e foi. O ponto todo da parábola do bom samaritano é o quê? Tanto o sacerdote como o levita, eles iam pelo mesmo caminho de morte do homem. Tanto um quanto o outro, eles eram ineficientes por conta do pecado do homem. E a Bíblia fala do samaritano. O samaritano era um povo misturado, era um povo que era parte judeu, parte de outras nações. E agora eu queria entrar com vocês no ponto. Esse samaritano representa Jesus, o 100% homem, o 100% Deus. Jesus ele representa um Deus que não desistiu de se relacionar com o homem. Mesmo o homem falhando, mesmo nações falhando, mesmo pessoas falhando com a aliança, Deus ainda não desistiu do homem. E agora nós temos um homem que não se acha pecador, um homem que já colocou um Deus no seu coração, no lugar do Deus verdadeiro. E aí como é que Deus faz para resolver essa dívida do homem? Deus, ele se fez homem. Ele se fez pecador, ele se fez o devedor. Ele se colocou no lugar do homem. E se esse homem que não se acha pecador, muito mais arrancar um dos seus bens como oferta por um pecado que ele não reconhece. Agora Jesus, ele se faz homem e ele se faz sacrifício. Ele se faz oferta pelo pecado. Jesus nasceu num lugar onde era para animais nascer. Jesus nasceu numa manjedoura. E Jesus, ele é o nosso mediador. Se o sacerdote está lá preso em vômito, preso em bebida forte, está ali pervertendo as ofertas das pessoas, não é digno de confiança. Agora Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Eu sou o mediador agora. Eu sou o mediador. Hebreus capítulo 4, 14 e 15, agora, isso aqui é forte. Ele é o sumo sacerdote. O sacerdote perdeu a sua eficiência, agora nós temos um sumo sacerdote perfeito. O sacerdote recebia o sacrifício da pessoa, a primeira coisa que ele fazia, oferecia sacrifício por si mesmo, porque ele também era pecador. Agora o nosso sumo sacerdote, esse cara não tem pecado, ele é santo. Eu queria que você se colocasse de pé.